pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live. Eu vou chamar a Fernanda, tá bom? E a gente já começa. Ou ela vai impedir para entrar, não sei. Ela é muito rápida. Ela é muito rápida, muito ágil. Já já ela tá aqui. Tentando procurar a Fê. Gente, primeira vez que eu faço live, então tenham paciência. Tô tentando chamar a Fê. Aqui, achei. Vamos chamar a Fê. Oi, Fezinha! É. Eu tava aqui com aquela cara assim, cadê a Fê? E aí? E aí, Fezinha? E aí, Elô, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tô bem, correria, ansiosa, que hoje eu fiquei muito feliz com essa live. Que bom, Fezinha. Isso aí. Fê, vamos. Eu pensei da gente começar contando um pouquinho, né, de como a gente se conheceu, nossa história, nossa trajetória aí, para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais, Sim, né? é legal porque também aí vai entrando mais gente, a gente já começa nas perguntas, né, que a gente teve bastante. Isso. Gente, se não estiver ouvindo, se precisar aumentar volume ou, sei lá, mudar a luz, acho que as pessoas avisam, né? Né? Avisa, mas tá tudo bem pra mim, som, tudo. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Para quem não sabe, eu e a Fê, a gente se formou terapeutas ocupacionais pela Unifesp, no campus Baixada Santista. A gente entrou em 2009, na mesma turma, na mesma sala, e tirando toda a zoeira, né? Que a gente sempre fez juntas. Nem um pouquinho. Né? A gente curtiu pra caramba a faculdade juntas, né, Fê? Muito. Nossa, E, muito. nossa, não, melhor nem comentar. E a gente fez estágio juntas, né? A gente fez estágio juntas na Santa Casa de Santos, em saúde física, reabilitação de mão, hortas, estudo. E a gente começou assim, né, Fê? Acho que essa empreitada aí de reabilitação. Acho que a única diferença, né, Fê, é que eu me formei e fui direto para o aprimoramento, né? Sim. Aprimoramento, pós, tudo, e você já se jogou no mercado de trabalho, né? Sim, então assim, a gente se formou na Unifesp. A primeira coisa que eu fiz depois que eu saí da graduação foi começar a pós, né? Eu fiz especialização logo Ah, direto. de neuro. Fiz a pós em neuro, mas assim, fazia pós em neuro à noite, né? A do Einstein eu fiz e trabalhava durante o dia, né? Mas eu acho que é isso bem que a Elo falou. A gente começou, acho que a nossa paixão aí pela terapia da mão e pela órtese, por falar e tudo na Santa Casa, né, que a gente fez após em Queimados, após não, desculpa, o estágio em Queimados e na terapia da mão. Então, acho que é aí que deu a luzinha pra gente, que é isso que a gente ia seguir. Queria fazer, né? É, perfeito. Aí você foi para pós de neuro, né, do Einstein, Após a neuro no Einstein, depois eu fiz, aí eu entrei no hospital, que eu só atendia paciente com terapia da mão praticamente, lá no HGIS, né? no HGIS. E aí de lá eu fiz a pós da terapia da mão na USP, né, em 2015. Lá no IoT, né? Já foi. Então, A trajetória foi bem parecida. É que eu já entrei no IoT, já fiquei no IoT, já trabalhei lá. sim. Depois fui para o Einstein também. A gente tem muita coisa parecida, né? Inclusive a CD, Fiquei, inclusive a CD, que eu fiquei 3 anos na CD. Saí da CD, para quem não sabe, já indiquei a Fê já deu continuidade, já ficou lá. há Você 3 está anos. 3 anos também? Isso aí. Então, gente, a gente resolveu fazer essa live porque é um tema que sempre perguntam muito, né? Tanto para mim quanto para Fê, de órteses para neuro. O pessoal pergunta muito em todas as órteses que a gente faz, que a gente posta. E existem muitos tópicos importantes para a gente discutir. Né? Realmente são órteses mais difíceis de fazer do que órteses para ortopedia, enfim, para reumato.
Uma órtese para neuro é muito mais complicado, né, realmente. E tem muito mais detalhe, dá muito mais trabalho, né, Fê? Sim. Então é bacana que a gente comente tudo isso, né? Fê, você quer começar com as perguntas? Sim, eu vou só começar assim. A gente tem uma lista aqui de perguntas. Quem quiser mandar pergunta aqui, a gente também vai olhando, mas a gente tem bastante pergunta, então vamos tentar fazer as que estão ali. Se tiver alguma muito diferente aqui, a gente já responde. Se não, a gente vai tentar seguir uma ordem para ter uma ordem cronológica aí das perguntas, tá? Para a gente desenvolver o raciocínio todo, tá bom? Então, E as perguntas. Pode falar. Não, as perguntinhas o pessoal coloca ali na interrogação, né? Ela aparece aqui embaixo. É, né? Vai dar tudo certo. Sim, isso. Aí a gente consegue ir olhando, enfim. Então tenham paciência, gente. 2.000 doidas juntas. Mas dá Relembrando a Unifesp, então vamos lá, né? A gente juntou as perguntas que eu recebi e as perguntas que a Fê recebeu nas caixinhas que a gente fez de perguntas. Né? Então, se vocês tiverem alguma diferente, vocês colocam ali embaixo na interrogação e a gente responde a hora que a gente finalizar aqui, né? E como a Jennifer fala, depois eu vou até deixar o Instagram dela, porque ela é o máximo. Como ela fala, gente, vai clicando no coraçãozinho aí que dá super uma animada na gente. Sabe quando sobe uns coraçõezinhos? Acabou de subir, é super legal. É verdade. Não tá aparecendo. É porque eu acho que deve ser pra você. Ai, depois eu tiro um print aí, ó. Subiu uns coraçõezinhos aí, depois eu te mando. Subiu, todos, beleza. Isso aí, gente. Então, assim, eu vou falando as perguntas, a Elo responde, eu respondo, a gente vai discutindo bastante sobre o caso, e, enfim, cada um põe aí a sua opinião e o que de experiência cada uma tem em relação a isso, tá? Isso. Então, primeira pergunta. Ortetizar sempre um paciente neurológico? Essa pergunta, na verdade, já me fizeram algumas vezes, né? Se a gente ortetiza sempre um paciente neurológico. Eu acho, na verdade, Fê, que a gente nunca pode usar essa sempre, né? Porque a gente tudo depende de uma avaliação minuciosa, tudo depende do padrão da mão, né? E quando a pessoa me perguntou, né, se ortetiza sempre, eu fiquei com vontade de responder. Mas para qual tipo de paciente você está falando? É só neurológico? Ou assim, o neurológico espástico, ou o neurológico flácido, né? Porque são muitas opções. Então, na verdade, o que eu acho que a gente tem que responder nessa pergunta, né, de ortetizar sempre, depende. Depende da sua avaliação, depende da necessidade do paciente, depende da fase que ele está. Acho que depende de muitas coisas, depende de onde ele está, né? Às vezes ele está. Já aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com você, né, Fê? Às vezes está num hospital e tá com acesso num lado, tá com pique no outro, aí tá com o esfigmo para medir pressão. A pessoa tá tão aparamentada que a gente não consegue ortetizar naquele momento. Pode ser que dali uma semana a gente consiga. Ou então, eu acho o caso também de um paciente neurológico com, sei lá, um prognóstico bem ruim, talvez a mão não esteja tão machucando tanto, né? A parte do posicionamento não está tão ruim, o paciente já não tem um prognóstico, 90 e poucos anos, enfim. Tem que pensar no custo-benefício. Vai ortetizar um paciente que já está no prognóstico não muito... prognóstico mais restrito, digamos assim. Vai colocar uma órtese nele, que é um dispositivo não tão confortável às vezes, né? Enfim. Tem que pensar, acho que a gente sempre é muito, para sempre, tudo é muito difícil você pensar que tudo é assim. Eu acho que é cada caso, a gente tem que avaliar o caso, a pessoa e a mão da pessoa, enfim, o que é a função, enfim, aí tem outras coisas que a gente tem que fazer. Mas eu acho que é isso. Não, eu fiquei pensando nisso também, que às vezes chega, né, uma idosinha de 98 anos e aí já tá com uma infecção hospitalar, tá entubada, não vou ortetizar, né? Então, realmente, para essa pergunta, a resposta é essa. Sempre depende, sempre vamos avaliar, colocar na balança o que é mais importante naquele momento. Às vezes o paciente não está nem estável, né, Fê?
Às vezes é novo, mas não está estável, ainda está com risco de morrer, ou está com risco de outras coisas muito mais importantes. Então a gente, claro, a gente orienta um posicionamento, mas não sempre a órtese, né? Uhum. É isso mesmo. Isso aí, boa. Sempre que a gente indica uma órtese, é um modelo de posicionamento? Também não. Aí também depende, né? Eu deixei aqui, Fê, como um item importante a gente falar, que o carro-chefe é o posicionamento, né? Ainda mais para neurológico. O carro-chefe é o posicionamento de punho, dedos e polegar, que invariavelmente não tem jeito, é o que a gente mais faz, né? É uma órtese que vai para AVC, para TCE, vai para lesão medular, muitas vezes, vai para muitos diagnósticos, paralisia cerebral, enfim, vai para muitos diagnósticos. E uma grande parcela dos neurológicos precisa de um posicionamento de punho e dedos. Mas também não é sempre, né? A gente tem muitos outros modelos, né, Fê? Sim. Eu acho que é isso. O posicionamento é uma que a gente sempre acaba pensando para melhorar o posicionamento da mão do paciente, o alongamento aí do tendão, né, das articulações e tudo mais. Porém, junto com ela, tem os modelos que a gente estava pensando que seriam ideais para uma melhora de função, para outras coisas. Né? E, obviamente, tem muito paciente que não precisa colocar um posicionamento, que é um pouco mais difícil. Mas a maioria das vezes... Acontece. Ela é um posicionamento que precisa. E aí, junto com ela, a gente tenta pensar em outras mais funcionais, né? Eu acho que ele acaba destrinchando aí mais para frente em outras órteses, né? E como sempre depende da avaliação, né? Tem muito paciente que a gente põe a de posicionamento, como a Fê falou, para melhorar o posicionamento e alongamento noturno só. Sim. E durante o dia vamos pensar em função, uma órtese até dinâmica, né, Fê? Que nem você fez essa semana, né? Uma órtese dinâmica para ajudar a órtese de tenodese. Né? Então depende muito do caso mesmo. Né? Sim, eu acho que é bem isso. Vai lá. Pergunta número 3. Pega, né? Espera que eu tô olhando aqui. Quais os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai confeccionar uma órtese para um paciente neurológico? Pode começar, Fê. Eu acho que a primeira coisa a pele, que a gente tem que ver como que a pele está sensível, se ele tem a sensibilidade. Eu sempre pergunto para o paciente: você sente um quente, um frio? Até para não colocar uma órtese que para mim tá super de boa já, mas para o paciente não, ele tem uma sensibilidade maior ou alterada, e eu poder machucar a mão dele. Então, acho que a pele é uma coisa que a gente tem que sempre se preocupar na hora da confecção, né? Que é a pergunta. E o posicionamento que a mão tá. É um paciente super espástico? Então, eu não vou falar, não, esse paciente é super espástico, eu vou deixar a órtese retinha, ponho neutro, né? Então, eu tenho que ter um cuidado aí com essa avaliação da mão. Eu acho que são as primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer. Eu acho que é isso mesmo, Fê. Na verdade, acredito que a gente tenha que pensar sim na sensibilidade, porque muitos não têm. A integridade da pele, né? Quando a gente fala de neurológico, eu, por exemplo, atendo muito AVC, né? AVC mais idosos. Às vezes a pele está ressecada, é aquele idoso que já não bebe muita água, já não tem o costume de passar um creme, de hidratar a pele. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com a pele, com a integridade da pele. A gente tem que pensar também assim, né? A condição do paciente, né, se ele entendeu todas as orientações, não entendeu, é um cuidado bem importante, na verdade, para todas as horas, né, Fê? Aí também já não é só neurológico, né? Eu sempre falo para o paciente: olha, você tem que colocar a órtese e usando você vai ver se ficou algum ponto de pressão, se tem algum lugar que está incomodando. Os pontos de pressão a gente sempre tem que ficar de olho, né, para assim, proeminências ósseas, tudo. E a gente sempre tem que se certificar se o paciente entendeu ou se o familiar entendeu. No caso de pacientes neurológicos, normalmente os cuidadores, os familiares, né? A gente tem que perguntar para eles exatamente tudo, né? Não entendeu como coloca o velcro, não entendeu? E uma coisa importante também, Fê, que muitas vezes já tive que fazer, às vezes filmar
como que coloca e como que tira e passar para um cuidador, passar para um familiar, porque assim, a pessoa não consegue reproduzir o que a gente faz de posicionamento, né? A gente posiciona e fala, olha, a mão tem que ficar assim. Aí no dia seguinte a pessoa te manda uma foto, a mão tá lá embaixo na hora, eu tá assim, outros dedos estão assim, ai, não tô conseguindo colocar, ei, põe o velcro aqui. Um velcro aqui, um velcro aqui, assim, ó. Isso. Então é importante que a gente, ainda bem que a gente tem esse recurso de tirar foto e mandar vídeo que muitas vezes a gente não tinha antigamente, vai. Mas hoje já é mais tranquilo. Você tira uma foto, faz um vídeo, manda para o cuidador e fala, ó, é exatamente assim que tem que estar. Se você tiver dúvida, você me liga, tudo. Mas são coisas importantes, são cuidados importantes com o paciente neurológico, né? Sim. Até porque você falou dos pontos de expressão, o paciente às vezes não consegue definir o que está machucando, o que não está. Né? Então, o cuidador é sempre importante ele olhar o que é ponto de pressão também e o que é somente um vermelhinho. Uma marca. Uma marca que vai sair em 2 minutos. Né? Então, acho que os cuidados maiores é isso. O posicionamento, a pele, tudo isso que a gente falou. Isso. Eu acho que tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer a órtese e quando a gente acompanha o paciente também, né? Sim, sim. Pergunta de número 4. Oi? Número 4. Até quando inibir o padrão flexor de punho quando o paciente faz uso de tenodese para apreensão? Eu achei essa pergunta muito boa. Porque, na verdade, se o paciente faz a tenodese para apreensão, por exemplo, durante o dia, ele pode usar uma órtese funcional, que muitos pacientes neurológicos vão ter o polegar empalmado. Então, a gente coloca ali um abdutor. Se for funcional, se o paciente realmente consegue fazer a tenodese mesmo para apreensão, e isso faz parte da funcionalidade dele, de tudo que ele faz no dia a dia, ótimo, eu não vou inibir. Mas é o tipo de paciente que para dormir a gente usa um posicionamento noturno. Porque para dormir, ele vai dormir assim. Sim. E isso a longo prazo vai se tornar um encurtamento muscular, os flexores vão encurtar, ele vai ter uma deformidade. Então, na verdade, a gente não vai inibir por inibir. Né? A gente vai inibir quando ele não estiver usando. Né? Quando ele... Assim, vamos supor, quando ele está assistindo uma TV sem fazer nada. Ou quando ele está dormindo. Aí a gente vai inibir, mas assim, sempre pensando que isso pode virar uma deformidade, um encurtamento, né? Porque esse paciente, ele tem, provavelmente, né? Eu estou pensando aqui, hipoteticamente, um paciente que tem espasticidade, né? Então, ele vai usar a tenodese como função, mas quando ele não tiver a função, a mão vai estar em flexo. Eu tenho até um exemplo. Eu tenho um paciente que ele tem a mão bem aqui, bem em flexo. E ele pega tudo aqui, né? Na verdade, eu nem consigo fazer a extensão dele total. Então, quando você pensa em morte para ele, ele tem uma pinça, né? De uma forma ou de outra. Então, ele pega tudo aqui. Eu não vou pensar para ele numa órtese talvez mais funcional, para ele usar a órtese enquanto ele faz a função. Porque primeiro que eu não vou conseguir, porque ele faz muita resistência. Então, e qualquer coisa que eu vou subir aqui, se ele vai fechar mais os dedos, não vai ter função. Então, talvez é bem isso. Então, às vezes o paciente tem uma função daquele jeito. Então, talvez eu não consiga ortetizar para melhorar a função. Né? Porque às vezes alguns a gente consegue melhorar e alguns a gente não melhora nesses casos. Por exemplo, que a tenodese em flexo auxilia. Então, a gente vai usar a órtese mais no horário para dormir, para alongamento e evitar que cada vez mais ele tenha flexo e não consiga mais estender essa mão até para a própria atividade dele, né? E na verdade, Fê, tudo depende, assim, se o paciente está ou não está fazendo terapia, por exemplo. Eu já atendi pacientes que não, vamos supor, não tinham dinheiro, não tinham condições financeiras de fazer terapia, não tinham convênio, e aí fica difícil, porque assim, se o paciente tem uma pinça com punho em flexo, se você trabalhar em terapia, vai uma eletroestimulação em extensores, se você trabalhar bastante alongamento, trabalhar tudo que a gente tem que trabalhar nessa mão neurológica, muitas vezes ele ganha o movimento de extensão. Mas se é um paciente que não vai dar continuidade, não tem terapia, por que eu vou ortetizar e tirar a função dele? Então eu vou fazer como você disse, eu vou ortetizar só para ele dormir.
Exato. Só para não piorar, entendeu? Para prevenir uma piora, exatamente. Senão, Então, além de tudo, eu tiro a função da pessoa, né? não, e aí o que ele fazia de atividade durante o dia, ele vai estar imobilizado, Parado. parado, não vai conseguir fazer nada. Ai, Fê, você é ótima. Tem uma pergunta aqui sobre o material, a gente vai chegar nela, então eu vou continuar aqui. Eu vi que perguntaram, mas assim, rolou lá pra cima, já não vi. De qual material que é. Opa! Tá caindo aqui mesmo. De qual material que a gente usa para fazer por conta da resistência, qual que a gente indica mais, né? Então, Tá. Depois a gente já tem essa vai pergunta. falar disso. Quais os tipos de materiais vocês indicam? É a quinta. Aí a sua pergunta, nem vi quem perguntou, mas essa é a sua pergunta. Eu vou falar, Fê, o que eu mais uso, porque também eu tenho feito muito para neuro. Você ainda faz bastante para ortopédico, né? Tem feito bastante. Eu tenho feito pouco para ortopédico, assim, um ou outro. A maioria que vem para mim é neuro. Tá. Eu costumo usar as placas da Orfit, né? Eu tenho usado muito da Orfit. E eu uso a Orfit Eco, tanto a branca quanto a preta, perfurada ou não. 3,2 milímetros, tá? A gente costuma usar essa mais espessa para que ela aguente, para que ela tenha essa resistência para aguentar a espasticidade. Eu até conversei com a Fê essa semana, né, Fê, que a gente estava conversando das placas perfuradas. Elas são legais, mas diminui um pouquinho da resistência. Então, mesmo uma placa 3,2, né, que é de uma espessura boa, mas mesmo essa que tem uma boa resistência, pela perfuração, se o paciente tem uma espasticidade aí monstra, né, um grau 3, aí eu já não uso, eu uso ela lisa, né, e a gente também faz reforço, mas aí também tem uma outra pergunta de reforço, depois a gente vai falar dos reforços. Então, até eu complementando a parte das perfuradinhas, mesmo essas que são com as perfurações mais espaçadas, elas são resistentes ainda, só que por duas coisas eu não indico também. Pode ser que o furinho fique bem num lugar onde facilite. A maior resistência. Onde teria que ter uma resistência maior, o furinho está ali. Às vezes, na hora de cortar, você vai cortar o furinho também, tem outro caso. E se o paciente faz muita força, assim, que tem paciente ele faz. A aorta está machucando ele. E não é a aorta que está machucando ele, é ele que faz tanta força na aorta que isso machuca. Né? Sim. E aí a gente tem que remodelar. Os furinhos ficam até marcados, né? Aí os furos ficam todos nos dedinhos. Então eu sempre tenho um pouco de cuidado mesmo com essa parte da perfuração. Eu também uso bastante o Orfit Eco, eu acho que ela é bem resistente. A EasyForm da Polytech também é resistente. EasyForm também. E a EasyFit, né? Da MN. A EasyFit da MN também é bem... aí tem outras, assim, é que eu não uso muito. A Ômega, coisa assim, também eu sei que ela é bem resistente. Mas eu não... a Ômega também, mas como ela é mais cara, eu não costumo comprar. Também tem isso, né, gente? A gente tem que pensar no nosso custo, que já é uma outra live. Falar de custos e valores fica para a próxima live. Então, o custo dela e a mão do terapeuta. Às vezes eu falo assim, nossa, eu gosto do Orfit Eco, eu acostumei. Eu sei que tem gente que tentou usar o Orfit Eco e odiou, né? Porque é muito mais difícil. Mas é muito mão de terapeuta. Então, assim, você pensando que as duas são boas, você vê qual das duas você gosta mais e vai com ela. Para paciente neurológico, geralmente são as que a gente indica. Você viu essa pergunta, Fê? Aham. Falando para a Renata, né? Vamos responder só para não sumir? Eu não tenho experiência com pacientes que relaxam muito durante a noite. Normalmente, os pacientes neurológicos que chegam para mim, eles até podem diminuir um pouco a espasticidade durante o sono, mas ainda assim eles mantêm a mão em flexo, né? O punho em flexo, a mão tende a ficar mais fechada, o polegar sempre empalmado. Então, mesmo que a pessoa vamos supor que a mão dela normalmente está assim, e ela deu uma relaxadinha, ainda fica em flexo. E isso a longo prazo, e como a gente já tinha dito, né, isso causa um encurtamento dos flexores.
né? Também vale lembrar que assim, a musculatura flexora, seja da mão, seja da perna, seja do quadril, ela é sempre muito mais forte do que a extensora. Até por ser a musculatura protetora que a gente pega, que a gente usa para se proteger, para, enfim, para tudo, né? Em momentos de perigo, a gente sempre vai usar sempre a musculatura flexora, então ela é sempre, sempre, em todo mundo mais forte. Então, no paciente neurológico, mesmo que ele relaxe, eu acabo usando a noturna. E também porque, assim, é muito difícil chegar um paciente que acabou de ter um AVC, acabou de ter um TCE, uma criança que com paralisia cerebral que acabou de nascer, chega. Mas a maioria esmagadora são pacientes que já têm lesão há algum tempo, já tem aí um pouco de encurtamento, né? Então, Eu acho que assim, eu tive experiência com isso, de paciente que eu acho que deixou mais a mão à noite, fica bem relaxada, PC, né? A parte de neurológico AVC, adulto, é mais difícil. Geralmente ou eles posicionam a mão errada, ou até fica relaxado, mas fica aquele relaxado que fica mais ou menos assim. E aí a gente faz para manter o arco. O arco da mão, enfim. Agora, paciente PC, acontece de paciente que eu falei para a mãe, falei, é uma órtese para usar à noite. Só que dá para perceber quando o paciente parece que relaxa à noite, que até quando ele tá dentro, ele tá tipo, você tá mexendo com ele, ele tá assim. Aí você começa a conversar com a mãe, ele começa a ver alguma coisa, você vê que ele já relaxa, já fica assim. Né? Você já vê que ele já alivia bastante a mão. Então, esse paciente, eu acho que é um dos que você está querendo, né, perguntar, que dorme com a mão super relaxadinha. Aí depende. Eu indico para alguns casos, quando o paciente fica durante o dia com a mão fechada em alguns momentos, e eu vejo que ele tem uma resistência quando eu vou avaliar. Aí a mãe pode falar assim, mas à noite ele dorme com ela relaxada. Aí eu, então tá bom, então você vai usar à noite quando estiver dentro da TV e não vai dormir mais. Aí quando ele dormir, você tira. Você vai ficar umas 3 horas aí com ele enquanto ele tá vendo TV com a mão fechada. Mas aí é nesses casos, que tem paciente que... E é mais raro, né, Fê? É bem raro, é bem difícil. Mais raro. Mas quando acontece, é só nesses casos que eu já peguei, assim, só de criança assim. E também, Fê, vale juntar essa pergunta com a pergunta que a gente estava respondendo dos materiais que a gente indica, né? Que a Renata perguntou. Eu vou fazer um parênteses, né? Tem muita gente que usa outras placas para pacientes neurológicos flácidos, né? Que é uma coisa que a gente também conversou, né? Eu costumo usar sempre a de mais resistência. No máximo, o Morfit com uma 2.5, né, 2.4. Eu não costumo usar órteses mais finas ou de menor resistência, porque assim, quando o paciente está flácido também, foi o que a Fê falou, ele tem um padrão, né, que não tem arco da mão. E eu acho que para realmente manter esse arco, deixar bem bonitinho, eu prefiro que sejam órteses mais resistentes. Então, mesmo em paciente flácido, eu ainda uso placas com mais resistentes, com maior resistência. Eu só uso mais fino quando é bem novinho ainda, tipo, bem... Quando é bem criança ainda. Sim, quando é um bebê, né? Que aí dá. Agora, se algum momento do dia ele dá um pouquinho de padrão, né, de flexão, assim, aí já é bom para outra, até pela resistência. Pode dar certo. Eu vim ver no meu Instagram, já fiz algumas que dá certo. Porém, talvez a vida útil dela seja menor. Então, aí tem que ver... Exatamente. Quanto que isso tem um custo-benefício legal. E é isso aí mesmo, Renata, eu acho, é apenas para abdutores. Então, geralmente é isso. O paciente, quando é desse padrão que eu falei, que à noite relaxa muito, durante o dia fica assim, mas se você puxa o polegar para fora e já abre os dedinhos, a gente coloca o abdutor de polegar. E aí, à noite, a gente vai avaliando em relação se precisa de um posicionamento ou não. Tá? Eu vou para a próxima pergunta, senão a gente vai atrasar muito e aí a gente vai voltando aqui. Isso. O punho a gente faz em extensão ou em neutro? Qual que você indica mais para paciente assim, que tem uma mão, vamos pensar uma mão aí sem pensar em espacidade. Uma mão com uma hipertonia tranquila, né? E você coloca
ele bem neutro, você põe um pouquinho de grau de extensão, como que... Na verdade, Fê, se for possível, eu sempre vou para a posição funcional, que são aqueles 20 graus de extensão de punho. Sim. Mas, assim, existe um mundo ideal e um mundo real. A gente faz aula no curso, que é a mão perfeitinha no curso, maravilhoso. Existe a gente fazer um curso de órtese onde só tem alunas sem deficiência, onde todo mundo modela na posição funcional linda, maravilhosa, e existe o mundo real. E assim, para paciente neurológico existe a posição funcional, mas é mais difícil. Então, assim, se for possível, eu faço a posição funcional, um mundo paralelo, exatamente. A Andressa falou, é um mundo totalmente paralelo mesmo. Então, assim, não tem como eu falar que eu sempre vou deixar funcional porque é o ideal e é lindo. Não, eu vou deixar, entendeu? Mas é verdade, a gente só se lasca, Fê, não é verdade? A gente se lasca fazendo órtese para paciente neurológico, porque, cara, é muito difícil. Não, tranquilo. Não, é super de boa. Aquela espacidade que ainda depois você mexe na mão e ainda toma um chute. Super comum. Né? O paciente tem um reflexo e te chuta. Né? Isso acontece, gente. Isso acontece. Então, assim, eu realmente tento deixar funcional. Mas nem sempre dá. Entendeu? De verdade, nem sempre é possível. Se, vamos supor, a pessoa já tem uma deformidadezinha, não tem muita espasticidade, mas tem uma deformidade porque é um AVC de 10 anos. Eu vou deixar em flexo. Sim. Eu vou tentar deixar o melhor possível, mas né, a gente é TO, a gente não é mágica. Ainda, né, nesse momento a gente não conseguiu. Mas eu achei isso. Tanto que a gente, antes de fazer a órtese, pelo menos eu acredito que todo mundo que faz órtese, olha a mão do paciente até onde ela consegue chegar na manipulação. Aqui no neutro. Tô felizona com o meu neutro, vou ficar aqui e tá tudo certo, não tá errado. Né? Depende muito da mão do paciente, né? Como a gente fala, todas as perguntas, vai responder tudo depende. Mas infelizmente depende. Ó, que nem o Rafa colocou aqui, mesmo em poucos graus já é suficiente para melhorar a função. Sim. E às vezes não é nem a função que a gente está querendo, Rafa. Às vezes eu estou querendo só posicionar para essa pessoa não evoluir com uma deformidade. Né? Porque eu aposto que já chegou para a Fê pacientes com flexo. Gente, eu já atendi paciente que a palma da mão encostava no antebraço, pô. E assim, o carpo todo fora do lugar, tudo luxado. E aí você vira para a pessoa e fala, então, infelizmente eu não tenho como ortetizar. Sim. Não tem. Quando a mãe fala assim, achei que ia ficar reta a órtese, tá me dando uma torta. Achei que a mão ia ficar assim. Achei que ia ficar assim, falei... Não. Só que não. Uma limpadinha. Vai pôr a pessoa vai pôr seu filho para limpar a janela? Limpar o vidro. É o ó, né? Vamos lá, Fê. A próxima é boa. Qual que é? A 7? A 7. Precisa ter forração? Aí entra um assunto bacana. A gente usa forração, por exemplo, eu não sei a Fê, né? Mas provavelmente a Fê, a gente pensa bem parecido, né, Fê? Eu uso forração quando é assim, recém-nascido, UTI neonatal, ou é uma suropodálica de um bebê mesmo, que está na UTI, 2, 3 meses. Agora, sempre que a gente for pensar em forração, uma coisa que a gente tem que pensar muito é que, assim, você confeccionou a órtese direto na pele da pessoa. Então, é pele e órtese. Aí você vai lá e entuxa 5 quilos de forração dentro da órtese. Aquele espaço da mão não existe mais. Por exemplo, quando eu faço suropodálica para bebê, eu faço ela larga. Eu já faço ela larga porque eu sei que vai forração por dentro. Então, isso é uma coisa muito importante. Vai forrar uma órtese e se certifica de que tem espaço para colocar forração. Senão você entuxa, fala, nossa, tá um primor do conforto. E não tá, você tá apertando a mão da pessoa, você tá apertando o pé, você tá apertando o calcânio, você tá apertando o maléolo.
Então a gente tem que pensar muito nisso, tá? E na verdade, assim, fez uma órtese, isso também é clássico, fez a órtese. Aí dali a 5 dias, olha, a trapézio metacarpiana tá, que às vezes pega, né, Fê, fica aquela proeminênciazinha óssea, mesmo porque já é um polegar que normalmente tá assim, né? Aí você vai, luxado, aí você vai lá e posiciona. Aí a pessoa faz força, 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 tá formando um pontinho de pressão. O que a gente tende a fazer? Vai lá, entuxa uma espuma. Gente, pega o soprador térmico, esquenta ali e dá uma bauladinha para fora, né? Libera o espaço primeiro. É claro, eu já fiz isso. Fui lá numa paciente 50 vezes e abaulei para fora, até que ficou um calombo para fora. Continua pegando, coloca um pedacinho de espuma, ninguém vai morrer. Só que a gente tem que tentar outras coisas primeiro, né, Fê? A Fê só ri. Não, Mas é verdade, né, Fê? é muito real isso. E também, assim, eu penso assim, a pessoa fala, mas você não vai forrar dentro? Eu falei, você nunca mais vai limpar essa órtese. Putz, tem essa também. Né? Aí, tipo, a gente sabe que a órtese, no termoplástico, ela fica com um cheiro forte quando o paciente usa por muito tempo. Já é um ponto. Segundo ponto, aí você coloca uma formação lá de um EVA ou até Aquela espuma, né? da espuma, da foam, enfim. Ele não vai conseguir higienizar nunca mais essa órtese. Tipo, e ela vai ficar cada vez com mais cheiro, e o cheiro vai estar sempre ali, porque você não vai conseguir limpar. É o que a Bruna acabou de falar, limita a higiene. E eu vou falar para vocês, nesses tempos de pandemia, eu usei pouquíssima forração, pouquíssimo. Pouquíssima. Porque você coloca a Velfon, por exemplo, você coloca, ela é autoadesiva, você coloca ali, gente, fica um chulé eterno. Sim. Aí a pessoa sai de casa, vai na feira com a criança, ou a pessoa mesmo, um AVC, vai na feira, tudo. E como é que passa uma água com sabão nessa órtese? Não passa. Passa. Porque molhou essa porcaria dessa forração, não dá mais para usar. Eu só, assim, a formação que eu uso mais é no velcro, que, né? Sim. Que aí você pode pôr. Você pode escolher o que você achar melhor de material. Tem um comprado pronto, tem o neoprene, fica legal. O EVA fica legal também, é baixo custo e é legal, e dá para trocar, dá para deixar 3 kits para o paciente lá, que você não vai estar gastando a mais, ele pode trocar o EVA se ele quiser. Então, eu acho que a forração seria mais no velcro, que geralmente é onde faz a pressão na mão. A órtese em si, fez ela bonitinha, redondinha, com, né, acabamento bem feito, ela não vai machucar. Não importa que é o material adulto, ela não vai machucar. Então, eu acho que é isso. Não, e eu também ponho no velcro, eu também sempre ponho para paciente neurológico, porque o velcro é o que dá, né, a estabilidade na mão. E eu não sei vocês, mas aqui eu também tenho a pele que é uma porcaria, eu tenho alergia de tudo. Então, assim, o velcro fêmea direto na pele, ele também não é um super conforto. Você coloca um Velfon também, fica super gostosinho na pele. Né? O EVA, que parece que não, mas ele também deixa uma sensação gostosa na pele. Bem fofinho. Então, também não teria problema. Vamos para a próxima. Falta 20 minutos para a gente terminar essa live. Então, mas só tem 1 hora. Só, meninas. Gente! Não conhece, a gente sabe o quanto a gente fala, entendeu? A gente fala muito. Bom, próxima. Qual que é a melhor forma de fazer um reforço na órtese de posicionamento para mão muito espástica? Manda aí, Fê. Bom, eu uso 2 tipos, que eu acho que é o que dá certo. Que ou você pode mandar, como a Elo também já falou vários posts dela, e a gente faz bastante. A gente coloca uma forração em alumínio, que geralmente quem coloca isso pra gente é um amigo ortesista, né, um técnico de órtese aí. Ele põe a barra embaixo de alumínio. Outro jeito de fazer é com um pouquinho de material a mais, só que não faz. Se você pegar um material e colar assim um no outro, ele vai ficar só mais duro ali, ela vai quebrar exatamente embaixo de onde você colar o outro material. O que faz ficar um pouquinho mais resistente é o material embaixo com um quê? Um tubinho, né? A gente faz um tubo. Um tubinho, isso. Eu estava tentando explicar como é que eu ia explicar isso. Com uma área de ar.
É porque, na verdade, o ar vai dar essa resistência, né? A gente faz um tubo oco e coloca esse tubo oco na parte de baixo, né? Para mostrar a formação. Eu tenho. Vai no meu Instagram? Vai lá no Instagram da Fê. No meu Instagram tem uma órtese que tá com força, brincadeira. Depois eu posto, daqui não dá pra mostrar agora, mas acho que tá, um dos meus destaques. Vai lá. Mas E vai ficar gravado, viu, Jaque? Vai ficar gravado. A Teo Larissa falou pra gente fazer uma live respondendo o resto. Pode ser que a gente faça, né? Porque tem muita pergunta. E se vocês tiverem super. Aí a gente termina essa live e começa uma outra às 9. Se as pessoas quiserem, ué. Tá, próxima. Essa é muito boa. Essa é boa. Em mão muito espástica, como manter um bom posicionamento para a confecção estando sozinha? Confeccionar a órtese, posicionar a mão do paciente, fazer tudo no mesmo momento? Como é que a gente faz? Tá aí a dificuldade. Tá bem aí a dificuldade. Gente, quando a mão é muito espástica, primeiro que assim, eu já alongo um tempo, eu fico um tempinho alongando. Às vezes eu peço para a mãe, para o pai, enfim, para o cuidador, para o familiar, uma toalha, faço um rolinho e já deixo a mão o melhor posicionado possível. Aí vou, corto o material, esquento o material. Quando eu volto, eu alongo um pouquinho e posiciono o material. Não é fácil. Quando é muito espástico, né, Fê? Às vezes a gente tem que fazer por partes. A gente tem que o quê? Desenvolver uma habilidade. Mas a gente desenvolve essa habilidade, né? Principalmente na CD, né? Que a oficina é muito cheia. Sim. Então eu lembro que eu peguei muita mão com neuro na CD mesmo. Né? Fazia mutirão, fazia 18, 20 órteses por dia. Gente, você pega a mão, porque não tem jeito. Né? Você tá ali. Um pouquinho de tendinite, síndrome do carpo. Sim, a gente desenvolve Dequervan, síndrome do carpo, gente. Isso é coisa de TO de mão, não tem jeito. Mas às vezes a gente tem que confeccionar por partes, né? Você confecciona primeiro dedos, ou primeiro polegar e dedos, depois punho. Aí também vai de terapeuta para terapeuta. Eu gosto muito de posicionar punho e posicionar o polegar. Os dedos, às vezes, dá uma fechadinha, eu só seguro para o material não colar nele mesmo. Eu seguro um pouquinho, depois eu reaqueço a parte dos dedos e remodelo os dedos. Aí também vai da experiência de cada um, né? Muitas vezes tem que fazer por partes, eu acho, né? Mas aí, a parte de desenvolver como que você consegue, é muito você criando essa habilidade mesmo, porque parece que você cria outras mãos, assim, para fazer a arte, depois que você pega o jeito. O meu jeito que eu faço arte no meu paciente, principalmente quando eu não tenho muito tempo de parar, fazer um rolinho, ficar tirando com ele na CD, você sabe, que é um atrás do outro, o paciente chega, eu já vejo como é que é a mão dele, onde que eu tô conseguindo posicionar. Geralmente, eu me posiciono do lado dele, do lado da mão, quando eu vou fazer a órtese, e eu meio que já moldo ela trazendo para mim, assim, o modelo. Na frente do paciente, né, é super legal a mesinha, você coloca o paciente na frente, assim, eu não consigo... Ideal. No mundo ideal, seria maravilhoso. Ou no mundo ortopédico, vamos no mundo ortopédico, você dá para fazer na frente da paciente. Mas no mundo neuro... Claro. É muito difícil você pegar e falar, vou fazer na frente. Depende da mão do paciente, como a gente falou, então, né? Tem que ver quando ele entra no padrão, quer dizer, tá no padrão legal. Aí, quando você vai fazer a órtese vem quentinho, ele, ó, fecha a mão aqui. Fecha a mão aqui, não abre mais, enfim. Então, é mais complexo, mas tem que desenvolver, tem que pegar na mão dele e ver como que você conseguiu alongar a mão dele de uma forma legal. Aí você, conseguir alongar ele estando do lado, estando na frente, estando de algum jeito. Então, provavelmente, quando você vai fazer a órtese, você vai fazer no mesmo lugar que você fez. E aí, vai seguindo por partes, provavelmente, né? Começa com o punho, polegar e vai ajustando. Claro. Modelando, né? E, Fê, deixa eu já usar esse gancho. Olha o gancho. Para a próxima pergunta. Que a próxima pergunta é como posicionar corretamente a mão espástica.
né, que a gente está falando primeiro como posicionar o paciente e depois como fazer para posicionar essa mão. Tem muita gente, foi o que a gente já falou, tem muita gente que foca no, eu quero a mão funcional, quero a mão na posição funcional. Gente, a gente está falando de espasticidade. Às vezes você alonga ali por 40 minutos e consegue deixar na posição funcional. Só que se você largar essa mão, dali a 10 milissegundos, ela já está fechada em flexo. Então, assim, como posicionar essa mão? O ideal é que você consiga um posicionamento onde a espasticidade não está lutando com você. Você não tem que, o paciente não tem que lutar com a órtese. Ele não tem que brigar com a órtese o dia inteiro. Você tem que arrumar um posicionamento onde a espasticidade é como se ela ficasse mais dormindo. Sabe? Ela dá uma diminuída e você consegue ver que ali a mão está repousando. Sim. Né? Também não adianta. Dá até livre pro paciente, que ele fala, eu fico 1 hora com ela, nossa, eu tiro, não quero mais usar. Aí você faz claro. Ele fica o dia inteiro com a órtese, tipo. Claro, o que adianta eu deixar na posição funcional se a ponta dos dedos vai estar, até perde a circulação na polpa dos dedos. Então, assim, sempre focar nisso. As pessoas sempre falam, eu já ouvi muito, né, de físio, de fono, de cuidador. Mas a órtese não ficou bem posicionada. Porque a mão não tá bonitinha, não tá, né, como você disse, funcional. Não tá porque não é possível. É aquela história do o mundo ideal, gente. Né? A gente... eu respondo quando vem as profissionais falar sobre isso depois. Não, eu sempre falo, gente, né? É exatamente o que a Rosana acabou de falar. Você vai brigar com a espasticidade, o paciente não vai usar. E depois, né? Vamos combinar. Quem atende neuro sabe. O paciente familiar pega um ranço de órtese. Eles pegam um ranço que nunca mais eles vão usar. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente criar esse ranço. A gente tem que mostrar que aquilo é para melhorar, para não deixar piorar, para não deixar criar uma deformidade. Para que eu vou criar uma super dor, entendeu? Nossa, de pedagogo também a gente tem que ouvir, aí é complicado. Né? A Bruna falando, sim, a gente pode gerar uma deformidade, sim, também. Exato. Na verdade, assim, né, órtese é aquela história, né? Quando tá mal feita, é pior do que tá sem. Então, principalmente para neurológico, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter, se ater a todos os detalhes, porque realmente são mãos muito mais complicadas. E a gente que está fazendo artes, que sabe qual que é o posicionamento e até onde a gente conseguiu chegar, né? Esse que é o complicado, a gente ouvir. Não, mas não tá bem posicionada. Você fica assim, né? Claro. Não, meu amor. Quem sabe fazer ótimo sou eu, meu amor. Nossa! É mesmo? Tá mal posicionada? Entendi. Eu dá vontade de falar, realmente, meu trabalho tá um lixo. Gente. E a sua terapia, como tá indo? Não, e às vezes a gente ficou ali Gente, eu já fiquei 2 horas e meia para fazer uma órtese. Semana passada eu fiquei 2 horas e meia para fazer um posicionamento de uma senhora que teve um AVC há 10 anos e nunca fez terapia e nunca usou órtese. A mão dela era assim, para trás. Eu não tinha nem como posicionar a pessoa. Eu não conseguia. Eu falava, não, e o pior é que você tenta manter a calma, né? Você tá ali, não, imagina, vai dar super. Não, vai dar super certo. E por dentro você tá assim, meu Deus! Né, então? Tá vendo, Rosana? Faz a cara de paisagem e segue. Nossa, ele faz uma forcinha, né? Nossa! Nossa, né? Ele tá agitado, né? Às vezes eu dou 10. Falta 10 minutos, meu Deus. Ai, vamos! Tá, vou pular algumas aqui que eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Tá. Também.
Como decidir entre abdutor de polegar e abdutor radial curto de polegar para crianças neurológicas? Olha, gente, eu nunca fiz o curto radial para neuro. Nunca fiz. Que o curto radial, para mim, eu uso para algum problema assim ligamentar, né? Quando é alguma, por exemplo, lesão do gamekeeper, né? Que fala, Fê, que é lesão do ligamento aqui, né? Radial, ulnar, na verdade. Ai, não vou falar besteira, é lesão de ligamento. Ponto. Bom, acaba a live, encerra. É quando tem alguma lesão, né, ligamentar de polegar, ou então quando tem risartrose. Para paciente neurológico, eu costumo fazer aquele que é o cachimbo, né, que o pessoal chama de cachimbo, que pega aqui, volta e gruda nele mesmo. Ou então eu faço ele ventral, como se fosse um abdutor ventral, mas eu uso ele curto às vezes. Né? Então, assim, como decidir, e gente, lembra, como decidir o modelo da órtese? Avaliando. Sempre. De repente vai chegar um neurológico para você e você vai ter que fazer um abdutor risartrose. Eu fiz uma vez para um paciente que ele tinha uma deformidade tão grande aqui na Metacarpalungiana. que ele era tipo assim, ó, assim. E aqui era tipo, tinha já um calo ósseo, que era redutível, mas ele voltava aqui. Ele era extremamente aduzido, ele era aqui. E aí, quando eu fiz o abdutor normal, ele se posicionou, só que ele continuou com essa proeminência aqui. Então, eu não consegui trazer. Se eu trouxesse mais para abdução, ele não ia conseguir fechar nunca aqui os dedos. Então, foi o único caso na minha vida que eu fiz esse abdutor curto radial. Porque, como o abdutor normal ele fica aberto aqui em cima, eu não consegui corrigir isso. Então, eu fiz aqui. Claro. O único caso. De resto, o outro é bem mais visual, é bem mais fácil para o paciente. Sim. Velcro, é incrível. Não, e é isso, gente, avaliar. E muitas vezes, isso é uma coisa também que eu falo em alguns vídeos, né? Muitas vezes é uma órtese que não existe molde. E não existe, você vai decidir fazer porque aquele paciente precisava daquela órtese. Inventei na hora, peguei o radial, mas modifiquei um pouco, fiz meio que o radial com cachimbo. Gente, é o que o paciente precisa. Né? Muitas vezes a gente não segue A gente não segue. Por exemplo, eu falo isso para todo mundo que compra meu kit de moldes. Gente, o kit é para te dar um norte. Não é para você morrer naquele kit, tipo, meu Deus, é só o que tá aqui, não tá aqui, não sei. Eles são as principais que a gente mais utiliza, né? Mas tem muito. Claro. Tem nem molde, a gente molda na mão do paciente. Vai lá. Eu só achei engraçado, Fê, a Val falou aqui. E eu achando que vocês não passavam por essa suadeira. Amiga! A gente tá falando de outras pessoas, não é da gente. Amiga! A gente não passa suadeira, não. A gente faz quase um spa com o paciente neurológico. Nossa, gente, ainda mais nessa pandemia, né? Que você se aparamenta toda, a hora que termina, tá a máscara molhada, o cabelo molhado, a nuca molhada, tudo molhado. Eu falo assim, às vezes, nossa, ficar aqui na panela dá um suador. Aí o vapor da panela faz eu suar tanto. Nossa, tá quente hoje. Posso ligar o ventilador? Tá calor e o ar-condicionado tá desligado. É tipo sauna, Rafa. É isso mesmo. Faz uma sauna interna dentro da máscara. É isso mesmo. Gente, tem mais 5 minutos. Vamos escolher mais uma? Dificuldades com o bebê com aumento de tônus. Eu acho que isso é mais ou menos em aumento de tônus no bebê, né, no adulto, em qualquer coisa. Fê, uma coisa que perguntaram aqui por último, que eu acho, é em relação a tempo de uso, né? Isso é legal. Gente, existe aí um consenso, até por ser paciente neurológico, que a gente não pode deixar um estímulo tátil 24 horas, né? Porque a órtese, além dela ajudar no posicionamento, ela também faz um estímulo tátil para o paciente. Então, normalmente a gente institui assim 2 horas com, 2 horas sem, 2 horas com, 2 horas sem, dorme com se for possível, se não for, usa um pouquinho mais durante o dia. Mas isso, Fê, eu até pus aqui numa observação minha, que quando o paciente faz aplicação de Botox, né, toxina botulínica,
eu normalmente peço para pelo menos nos 3 primeiros meses usar mais. Às vezes até de forma contínua, né? Sim. Porque às vezes o Botox faz ganhar um alongamento tão lindo, tão fantástico, que é legal que use mais, né? Falando em Botox, quando o paciente tá com uma mão absurdamente espástica, mas você sabe que ele vai aplicar Botox, você pede para esperar? Às vezes sim, Fê. Se for aplicar o Botox assim, eu vou aplicar semana que vem, putz, ótimo. Então essa semana você usa um rolinho, você posiciona aqui nessa toalha. Vamos ver. Semana que vem eu te vejo, gatão. Beijo, assim, porque, gente, né? Não dá. Ó, tem gente pedindo mais uma live, Fê. Não, a gente termina e faz outra, até pra gente se despedir, porque eu tenho coisas que eu quero falar que são mais... Vamos. Não? Porque, olha, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar ainda. Sim, talvez não a hora Se, inteira, Mas vamos falar o seguinte, gente, a gente vai terminar essa live e vai fazer outra só se todo mundo ficar aqui. vocês vão continuar com a gente. Se não ficar, eu fecho a outra live, entendeu? E segue a Elo e segue eu E também. vê se segue a gente, seu sem vergonha. Ô, Fê, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar e eu já começo outra e já te chamo de novo. Fechou, tô aqui já, então. Gente, aguardem, a gente vai fechar e já volta. Sim. Deixa eu só ver aqui que tem uma pergunta, Fê. Sempre indicam para dormir. Como fazer com crianças inquietas. Ah, não, essa a gente tem na nossa lista. Mas é que estava no interrogaçãozinha. Ela falou assim, ó, fale das órteses dinâmicas que a gente pensa para paciente neurológico, vou anotar aqui. Segura na mão de Deus e vai. Não, essa aí já não é pergunta. Comentários agregantes. Gente, calma que a gente vai responder tudo. Então é isso, acho que é mais pra falar da dinâmica, então, aqui. Senão Não, e tem algumas outras coisas que eu coloquei aqui que a gente pode comentar também, Fê. Tá. De observação. Tá. Beleza? Chama de novo, então. Então vou fechar, gente. Um beijo, obrigada e até daqui 2 segundos e meio.